Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante Ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. A iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Quem deu crédito? Quem deu crédito? Quem deu crédito? A pregação. Quantos justos? Aqui, Isaías 53 fala especificamente do Senhor Jesus. Mas quantos e quantos é muita gente, muita gente. Quanta gente se enquadra nessa palavra, né? Quem dá crédito à nossa pregação? Quem acredita? Quem crê naqueles que são fiéis, são honestos, são sinceros? Imagina, né? Quanta coisa boa Jesus fez. Quanta cura. Quanta gente que ele ressuscitou. Quanta gente que ele salvou. Quanta gente que ele tirou. Mudou o curso. Mas ninguém acreditou. Foram tão poucos, né? Tão poucos que ficaram até o fim ao lado de Jesus, né? Aliás,
Na verdade, ninguém, até mesmo Pedro, né, que ele tanto amava, negou, não suportou. Então, a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado. E o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores. Quer dizer, esse era Jesus, né? Esse era Jesus. Homem de dores. Era desprezado. E o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores. E experimentado nos trabalhos. Mas hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas querem um boy. Alguém que se vista bem, alguém que se apresente bem, alguém que ande num belo carro, alguém que se apresente com um bom figurino, palavras meigas, suaves, palavras de engano. Quer dizer, nada mudou. Nada muda, nada mudou. Tudo continua do mesmo jeito. Tudo continua do mesmo jeitinho. Nada mudou. Infelizmente ainda continua do mesmo jeito. Isso é muito triste, muito lamentável. Porque quando as pessoas olham para alguém que é de carne e osso, que também sente dores, que também tem sentimentos, que é experimentado nos trabalhos, que sabem dos seus erros. Não, esse não. Como que esse vai ser de Deus? Agora o boyzinho que não quer trabalhar, o boyzinho que nunca fez nada, o boyzinho que pagou um bom figurino, se apresenta dentro de um terno, uma gravata, uma paisagem linda atrás, não é uma bandeirinha dessa daqui, de R$ 1,99. Não sei quanto é que custou, irmã. Só estou conjecturando aqui. Ganhada ainda. Não, esse não. Esse é mais um. O que me consola é que o meu Jesus, passou muito primeiro do que eu. O meu Jesus foi desprezado. O meu Jesus foi rejeitado entre os homens. O meu Jesus era homem de dores, sim, ele sentia dores, sim, porque ele era de carne e osso. Ele não se apresentava como um super-herói, alguém que não peca, alguém que não erra, só na aparência. Ele trabalhava, sim, foi experimentado nos trabalhos, mas as pessoas escondiam o rosto dele e ele era desprezado. E não fizeram dele caso algum. Isso é o que me consola. Quando pesa as coisas, quando eu me sinto sozinho, quando eu me sinto cansado, quando eu sinto vontade de largar tudo e sair correndo,
rua fora, me esconder em algum lugar, eu consigo lembrar do Senhor Jesus, que foi desprezado também, que foi rejeitado também, que era homem de dores, que não enganava ninguém, se doía ele dizia ai, se doía muito ele chorava. Você vai encontrar na Bíblia Jesus chorou, mas você não vai encontrar na Bíblia Jesus sorriu. Mas os homens escondiam o rosto dele, porque os homens esperavam alguém fantástico, alguém que não existe, alguém pintado, alguém fabuloso. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quantas vezes, né? Quantas vezes as pessoas dizem, puxa, mas você ouve a voz de Deus? Você tem tanto poder? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Não foi o que um ladrão falou? Mesma coisa fazem comigo, sabe? Ele é tão poderoso, mas está aí, não tem condições de comprar um computador, não tem condições de comprar um celular. Pelo menos meus bolsos, Jesus não vai achar. Não vai achar nada injusto. Quando eu chegar lá, pode esvaziar meus bolsos. Quando pesa, eu lembro dele. E por ele continuo. Porque quero vê-lo, quero encontrá-lo. Porque ele foi ferido, mas não conseguiram matar. Mataram, mas ele ressuscitou. Foi ferido pelas minhas e pelas tuas transgressões. Foi moído. Foi moído por causa das minhas e das tuas iniquidades. E o castigo que era para mim e para você, o castigo que nos traz a paz, sim, estava sobre ele. Mas graças a Deus que fomos sarados, não das nossas enfermidades do corpo, mas da enfermidade da alma. Da alma. E as pessoas têm medo. As pessoas têm medo de aceitá-la porque ele não faz propaganda. A pessoa tem medo de acreditar naqueles que são dele porque ele não veste aqueles que são dele de púrpura. Não veste de linho fino. Não adorna com ouro, com prata. Não dá carro importado. Porque ele quer prová-los. Entristece a minha alma saber que um dia muita gente chegará diante do Senhor e dirá: deixe-me entrar, Senhor. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não vos conheço porque vocês não conheceram o meu enviado, o meu servo. Meu servo sofreu, meu servo padeceu, meu servo chorou. E vocês o rejeitaram. Então eu não vos conheço. Mas Senhor, eu sou o fulano. Sou o bispo tal. Lembra? Lembra da igreja tal, conhecida no mundo todo? Pois é, eu sou o bispo tal. Não, não te conheço, não. Apartai-vos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber.
Fui estrangeiro e não me hospedastes. Estive nu e não me vestistes. Estive enfermo e não me visitastes. Mas quando, Senhor? Quando isso? Aí o Senhor vai me pegar pela mão. Talvez pastor Moabel, e outros, e outros, e outros que o mundo rejeitou, e vai apresentar. E vai dizer: quando a um desses pequeninos rejeitaram, quando a um desses pequeninos não vestistes, não destes de comer, não se importaram que eles estavam com frio, com sede, com fome, a mim também fizeram. Se fizeram para eles, fizeram para mim, porque era a mesma coisa. Se vocês tivessem acreditado neles, teriam acreditado em mim. Então apartai-vos de mim para o fogo eterno. Isso entristece a minha alma demais, muito. Pode ter certeza.